Acharam o texto? Mateus 5:5. Duas versões diferentes eu tenho, vou ler as duas. E aí vamos nós. Mateus 5:5, na versão da Almeida, século 21, fala assim: Bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. A Almeida atualizada fala assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Pai, obrigado nesta manhã. Fala conosco, Deus, que seja a Tua palavra trabalhando nas nossas vidas, sendo edificados e transformados por meio dela, Pai, e que seja, Deus, o Senhor mesmo confrontando os nossos corações, para assim amar o Senhor com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a palavra manso traz a ideia de quê para nós? Alguém quieto, não é? Que não faz nada, que fica ali, quase que sem expressão, sem emoção. A pessoa que não importa o que acontecer, ela simplesmente parece que fosse indiferente. Mas a palavra mansidão na Bíblia, na verdade, tem mais a ver com aquele que exerce autocontrole. Você sabe o que é isso? Autocontrole é a coisa que nós mais precisamos hoje. Principalmente com aqueles que têm redes sociais. Aí você chega, coloca uma mensagem, alguém não discorda, coloca quem não discorda, e aí a pessoa sente uma ira no seu corpo, fluindo no seu ser, que bate os dedos, a pessoa não aguenta e dá aquele desabafo e conclui com o famoso: pronto, falei. Não é assim hoje? Às vezes, eu me sinto tentado a cancelar minhas redes. Sair, porque é tanta intolerância que eu falo assim: será que eu consigo aguentar? Não aquilo que eu posto, na verdade eu parei de postar muito por causa disso, mas é aquela coisa que você lê, que eu leio os comentários e acaba sendo algo bem constrangedor. Aristóteles dizia que o manso era o homem que não fica irado fora do tempo. O manso pode se irar? Pode. Deve. Bem, a ira é uma questão natural do ser humano, mas faz isso no tempo certo. A ideia, no grego, é a ideia do cavalo. Vai falar, crente cavalo? Não, peraí. O cavalo que foi domesticado, que ele aprende a ser obediente ao comando do seu Senhor e não anda mais fazendo aquilo que ele acha que é. O cavalo manso é o cavalo pronto para a batalha. Porque não importa o que acontecer do seu lado, se o seu Senhor mandar ele seguir em frente, ele vai. Se o Senhor mandar ele parar no meio da batalha e ficar parado enquanto ele lutar, o cavalo tem que fazer isso. Isso é mansidão. Então não é tanto um autocontrole quanto a capacidade da pessoa ser, e me permita usar o termo, e depois é claro que vai dar uma melhorada, dominado pelo seu Senhor. Embora a palavra certa é dominado, porque nós somos como animais selvagens. A Bíblia fala isso. Sem Cristo, nós vivemos, Paulo fala isso para os Efésios, submersos nas nossas paixões e desejos, fazendo o que achamos que é bom, fazendo o que achamos que é conveniente. Mas, quando nós vemos a bondade de Deus e seu amor para conosco, enviando Jesus, e que Ele nos salva, não pelas nossas próprias obras, mas segundo a sua misericórdia e graça, e nós então nos arrependemos e rendemos o coração, o senhorio de Cristo vem à nossa vida
E a mansidão vem quando nós subjugamos a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. Aí é a grande questão: quem está no comando da nossa vida? E nós podemos ver, então, que a mansidão não é ser fraco. A mansidão, na verdade, é uma pessoa que atua com decisão, coragem. E ele vai se irar quando as circunstâncias realmente o requerem. O manso está dominado pelo senhorio de Cristo no seu coração e não por si mesmo. E por isso que a mansidão está dentro do fruto do Espírito que Paulo escreve. Porque isso não é nosso. Tem pessoas com um alto senso de autocontrole, mas numa hora, isso é como uma panela de pressão. Chega uma hora que simplesmente não consegue suportar, estoura. A mansidão em Cristo, ela não é autocontrole que eu vou me colocar. É o controle de Cristo na minha vida, o que me torna então uma pessoa que aprende a agir segundo o direcionamento que Cristo me dá. Aí, vamos ver Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. No verso 3, ele vai falar de Moisés, fala que Moisés era um homem muito o quê? Manso, outras versões vão falar paciente, outras versões vão falar humilde. Mas a qualidade de Moisés era justamente o autocontrole, aliás, o controle de Deus no seu coração. Pense em Moisés antes da sarça. Moisés, antes da sarça, viu um egípcio lutando contra um israelita. O Novo Testamento, não lembro se é Estevão ou Estevão quem fala. Estevão fala que Moisés entendia que Deus ia dar libertação aos israelitas por intermédio dele. E baseando-se nisso, ele pega o egípcio, mata e esconde. Manso Moisés ali não foi. Porque não teve autocontrole. Moisés não entendeu o chamado de Deus na sua vida, mas o que Moisés não entendeu era como Deus ia agir no meio. Não era matando os egípcios, era agindo no poder do Senhor. Quando Moisés se encontra com Deus na sarça, e a perspectiva de Moisés a respeito da sua visão muda, porque então Moisés entende que ele não pode fazer nada por si mesmo, mas guiado pela mão do Senhor, como o ministério de Moisés é mais fluido. Embora este texto está justamente quando Miriam e Arão se rebelam contra Moisés, e como Moisés não toma represálias contra seus irmãos. Moisés coloca na causa de Deus, e quando Miriam tem lepra, Moisés ora pela cura da mulher que tentou menosprezá-lo em público. Isso é mansidão, saber agir no tempo certo. Levado, é claro, pelo controle de Deus na sua vida, porque se a gente olhar pela nossa circunstância, se nós começarmos a olhar pelo aquilo que eu acho que deve ser o tempo certo, eu posso até agir corretamente, mas tem momentos que meu instinto vai me trair e eu vou errar. Por isso, esta bem-aventurança ela está entre os que choram e os que têm fome e sede de justiça, que vai ser a de hoje à noite. E isso faz sentido porque aquele que tem uma atitude humilde e gentil para com os outros é aquele que tem um conceito bem equilibrado de si mesmo. Sabe por quê? Porque ser honesto comigo mesmo não é difícil. Eu faço meu autoexame perante Deus
E eu reconheço que sou um miserável pecador. Reconheço isso. Reconheço que dependo da graça de Deus. Eu reconheço que preciso de Cristo. Eu reconheço que fora dele eu sou nada. É fácil quando eu reconheço isso. Sabe o que é difícil? Quando alguém me lembra disso. Uma coisa é eu orar e dizer, miserável homem que sou. Outra coisa é que alguém chegue para mim e fale, olha, seu comportamento reflete um coração miserável perante Deus. Aí eu vou falar, o quê? Não, eu sou um filho de Deus, sou um príncipe, uma princesa do Senhor, como é que pode? Sabe por quê? Porque nós perdemos a mansidão. E por isso, outras versões falam de humildade, como a versão Almeida século 21. A humildade de reconhecer o nosso erro perante o confronto do outro. É fácil, mais uma vez vou falar, é fácil reconhecer o nosso erro na intimidade. É difícil reconhecer o nosso erro publicamente ou no confronto de alguém. Lembra de Saul? Quando Deus mandou Saul acabar com Amaleque, acabar com tudo, com o gado, com os animais, com tudo. E ele não fez. Quando Samuel confronta Saul, Saul esteve mais preocupado com a fama que isso geraria no meio do povo de Israel do que o pecado que ele cometeu perante Deus. Saul não teve a humildade e a mansidão de reconhecer o seu pecado, se arrepender e esperar por Deus. Caso contrário, Davi. Davi até nós podemos dizer que cometeu pecados piores, enquanto a consequência dos pecados. As consequências dos pecados de Davi foram piores, porque o pecado de Saul afetou ele, somente ele, mas os pecados de Davi afetaram o reino como um todo. Se você olhar por consequência, os pecados de Davi foram piores. E ninguém tem como contestar isso. Mas qual foi a diferença? A mansidão e a humildade de Davi. Quando confrontado, Davi falava o quê? É verdade. Eu pequei contra o Senhor. Mesmo que, quando ele peca contra Batseba, ele demora quase 1 ano em reconhecer o pecado. Você vai falar assim, como você sabe disso? Fácil. Engravida a mulher, o menino nasce, e é quando Natan confronta Davi, criança não nasce em 1 mês. Demora quanto? Em 9 meses, durante 9 meses, Davi andou na boa, tendo adulterado e assassinado o marido da Batseba e casando com essa mulher para então ter um filho legítimo. Em todo esse período de tempo, Davi andou como se a coisa não fosse com ele. E segue o fluxo do reinado. Quando a criança nasce, é que Deus envia Natan confrontar Davi. No mínimo, 9 meses se passaram. Imagine só. E aí nós vamos a Jesus. Mateus capítulo 11. Olha o que Jesus vai falar. Foi um texto que eu já li, mas eu falei que com os mansos eu ia me deter um pouquinho. Mateus capítulo 11, verso 29 ao 30. Vamos para o 28, pegar o contexto, não? Jesus fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Jesus é quê? E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Você sabe como é essa questão do jugo, não? Comumente tinha 2 bois arando, fazendo qualquer coisa, um mais forte e outro mais fraco. Os jugos comumente eram colocados de tal maneira que o mais forte levasse o maior peso da jornada e o mais fraco, então, tinha um jugo menor, para que, na medida em que ele estivesse trabalhando, ele ia pegando força e aí iam, então, igualando os pesos. Aí Jesus fala, vamos fazer o seguinte, o jugo de vocês, a vida que cada um de nós tem, é um fardo extremamente carregado, pesado, aliás, para carregar, desculpe. Um fardo extremamente pesado para carregar. Aí Jesus fala, pelo contrário, o meu fardo é leve. Se a gente aprender com Jesus a ser manso e humilde. Que coisa, não é? Ou nós aprendemos com Cristo a viver como Ele, tendo o equilíbrio emocional que Ele teve por causa da sua sujeição ao Pai, ou nós vamos viver aos trancos e barrancos, ainda nós carregando o fardo da nossa vida. Jesus pega então e tomba as mesas dos cambistas, bate uma faixinha do templo, e Jesus está irado nessa hora. Jesus não faz isso com um sorriso nos lábios. Mas aí nós vemos o controle de Jesus, que ele não foi além. Mas nós vemos, por outro lado, Jesus rindo feliz, porque o Pai revelou tudo para as crianças, para os humildes, para os simples de coração. Por outro lado, nós vemos Jesus chorando sobre Jerusalém, chora pela morte do Lázaro, clama com dor no coração no Getsemane. Jesus tudo fez isso um controle de uma vida que estava submissa ao governo de Deus no seu coração. E Jesus fala, aprendei de mim. Você já reparou que Jesus não falou para os discípulos, aprendam de mim pelos milagres que eu fiz, aprendam de mim os discursos que eu dei? Jesus fala que aprendamos dele mansidão e humildade. Sabe o que é isso? Jesus está mais interessado na formação do nosso caráter do que qualquer outra coisa. Porque quando eu aprendo mansidão e humildade, se Ele me mandar para onde Ele quiser, eu vou. Se Ele me pedir qualquer coisa, eu faria. Por quê? Porque o meu coração entende que eu preciso estar submisso à sua vontade. Lembra as palavras de Jesus no Getsemane? Não seja feita a minha vontade, mas e o Pai Nosso seja feita. Por isso que a mansidão nos ensina, e o exemplo clássico de mansidão é quando alguém te der um tapa numa face da cara, você vai fazer o quê? Revira e põe no Facebook. Fala o quê? Dê a outra. 1 Coríntios, capítulo 6. Verso 7. Olho manso perante as injustiças que aconteciam na igreja de Corinto. Paulo fala o seguinte, 1 Coríntios 6, 7. O fato, olha o que Paulo fala, o fato de terdes processos judiciais uns contra os outros, demonstra que já estáis como? Derrotados. Em vez disso, por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis o prejuízo? O manso sabe quando renunciar aos seus direitos por um bem maior. No mundo onde se fala tanto de reivindicações de direito, biblicamente, nós devemos estar preparados para renunciar aos nossos direitos.
Você sabe o que isso implica? Que eu não vou revidar, eu não vou levantar a minha mão, eu não vou usar o teclado para responder, nem fazer um vídeo de desabafo. Eu vou suportar, eu vou renunciar por causa da vida de Cristo em mim. E Pedro vai nos mostrar o exemplo de Jesus. 1 Pedro 2,23. Olha o exemplo de Cristo. Como é que Pedro vai falar? O que Jesus fazia? 1 Pedro 2,23. Pedro escreve, e lembre, Pedro testemunha direta de Jesus. Ao ser insultado, Jesus fazia o quê? Ou, como fala a minha versão, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E Paulo escreve para os romanos: nós devemos não tomar a justiça pelas nossas próprias mãos, mas deixar que a justiça de Deus tome conta. Renuncie. A mansidão é isso, renúncia. E aí Jesus fala, o manso vai herdar a terra. Mas o mundo é dos fortes. Como é que um manso, que ele aparentemente é fraco, vai herdar a terra? Pois esse é o maior paradoxo de Jesus. Como aqueles que parecem que perdendo tudo, ganham tudo. E Paulo escreve isso aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, nos versos 21 e 23, Paulo escreve assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Todas as coisas são vossas, ou tudo é vosso, como falam outras versões. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são, ou tudo é vosso. E vós, de quem? Cristo. E Cristo? Então por que tudo é nosso? Por causa da nossa união com Cristo. Você vê, não é nós, não é por mim, não sou eu, é Ele. E o nosso orgulho vai para onde? Vai lá para o pré-sal. Aliás, ele vai para o pré-sal e afunda ainda mais. Onde fica a nossa arrogância? Vai lá, pega um foguete e manda ela para Plutão. Onde fica o nosso senso de justiça? Você vai para o fundo do mar e deixa lá. Por que o manso vai herdar a terra? Porque tudo pertence ao Senhor. É claro que isso aponta bem para o futuro, não é? E na verdade, a bem-aventurança do manso não é aqui na terra, é lá no futuro. Por quê? Porque Paulo fala assim, entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Nós não temos nada, mas ao mesmo tempo nós temos tudo. Você poderia ser alguém sem nada nesta terra e você não vai deixar nada para ninguém a não ser dívidas. Não tem problema. O reservado para nós está na eternidade. A mansidão, ela é bem contra a cultura. O fariseu não gostava da mansidão, ele queria ser orgulhoso. Aliás,
A oração do fariseu, na parábola do fariseu e publicano, mostra justamente um coração não manso, porque ele se justificava nas suas obras. Mas quando eu vejo a mansidão e eu olho para Cristo, eu tenho que olhar para mim mesmo e falar assim: até que ponto eu vivo dessa maneira, como Jesus? Até que ponto eu estou disposto a renunciar? Até que ponto eu estou disposto a deixar que Deus tome controle do meu caráter e me transforme da maneira que Ele quer que eu seja, para fazer o que Ele quer que eu faça, para viver de uma maneira que Ele se agrade? Até que ponto eu estou reivindicando e tomando conta da minha própria justiça, ao invés de deixar a justiça de Deus agir? E ali nós podemos ver se realmente nós temos um coração manso. Mas as notícias são boas, porque a mansidão é um processo de formação. E nós, todos os dias, devemos progredir no aumento da nossa mansidão. Como nós sabemos isso? Quando alguém nos confronta e nós aprendemos a reconhecer ao invés de revidar. Quando nós aprendermos isso, e nós fazemos isso de boa vontade, com sinceridade, e colocando isso nas mãos do Senhor, nós realmente vamos avançar no processo da nossa mansidão. Mas se nós sempre somos aqueles que temos uma resposta para dar e não podemos ficar calados, temos que ter a última palavra em tudo, aí é onde os nossos sinais devem se acender. E nós temos que ver se realmente essa mansidão está ficando longe do nosso coração. Queira Deus que cada um de nós possamos progredir neste caminho para sermos mansos. Amém? Vamos colocar em pé nesta manhã.